Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 7, e nós vamos meditar a partir do versículo 8, e vamos seguir várias leituras a partir do versículo 7, do 8, e vamos para a sequência aqui no livro de Êxodo. Todos bem? Amém. Abençoados? Amém. Quando a gente pergunta assim, está tudo bem? O que você responde? Hã? Isso. Diga, está tudo bem. Está tudo bem. E o que não está, vai ficar. Em nome de Jesus. Amém? E esse é o Espírito. Está tudo bem. E o que não está, vai ficar em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos começar essa leitura e falamos um pouco sobre ela domingo, se não me engano, domingo retrasado. Mas nós vamos um pouco mais a fundo. Não se preocupe com a leitura, se preocupe com o Espírito. Não se preocupe com a história só está aqui registrado como um exemplo. Tudo foi nos deixado como exemplo, e nós devemos pegar o Espírito da palavra. Pode sentar os obreiros, acompanhar, por favor. Disse o Senhor a Moisés e Arão: quando o faraó lhes pedir que faça algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se a faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e os feiticeiros, diga comigo, e também os magos do Egito, e fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Esse é o grande problema que acontece hoje na vida de muitas pessoas, que a fé é mais ou menos. Muitas pessoas, já chegando aqui num ponto como esse, muitos diriam assim: que vantagem há? O que o homem de Deus fez, aqueles que não são de Deus também fizeram. O que o homem de Deus realizou, aquele que não é de Deus também realizou. Não, depende da visão. É igual muitas vezes acontece no meio evangélico, né? No meio evangélico é uma maravilha esse tipo de situação. No meio evangélico você acha que quem traz uma revelação, traz uma visão de que o irmão ou a irmã vai passar por uma grande luta, por um grande problema, que virá uma grande tempestade, que viu algo na vida do irmão, que o irmão vai passar, que a irmã vai passar, ou que o irmão ou a irmã esteja passando, né? Tem também essa, também esteja passando. Tá, e aí? E a solução? Porque problemas nós não vamos viver sem. E aí, o que fazer para vencer? O que fazer para mudar a situação? Qual a vantagem de revelar algo? Porque eu não quero que me revele algo, eu quero saber o que fazer para vencer.
O problema está aí, nós enfrentamos todos os dias. É verdade ou não é? Saímos de outro, sabemos que vamos enfrentar outro. Saímos de um, vamos enfrentar outro. Ah, mas tem muita gente fazendo a mesma coisa, tem muita gente realizando a mesma coisa. A mesma coisa não, depende da visão. Depende da visão, a mesma coisa não. Pode ser parecido. A mesma coisa não. Passa. Cada um deles jogou a vara, jogou ao chão uma vara, e esta, gente, eu olho aqui porque eu tenho poderes. Eu olho do lado de lá e leio o inverso. Entendeu? Está vendo? Tem gente que tem poder semelhante, mas não é igual. Eu olho, eu enxergo do outro lado e leio o inverso. E estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão, diga comigo, a vara de Arão engoliu a vara deles. Era igual? Cadê o poder? Não era semelhante? Pode até parecer que muitas pessoas que não vivem a mesma fé, pode até parecer que muitas pessoas que não servem ao mesmo Deus, pode parecer que elas vivem coisas semelhantes, que acontecem coisas semelhantes na vida delas, mas na vida daquele que realmente crê, porque tudo começa no crer, né? Nós sempre falamos que uma necessidade é que, para que a pessoa tenha uma vida realmente bem sucedida, eu sempre peço que vocês repitam algumas coisas, e hoje eu vou acrescentar mais uma que deveria ser a primeira, né? Eu digo sempre que para a pessoa ter uma vida abençoada, ela tem que aprender a pensar certo, falar certo e agir certo, né? Mas a pessoa não vai pensar certo, ela não vai falar certo e ela não vai agir certo se ela não querer da maneira certa. É verdade ou não é? Sim ou não? Se ela já crê tudo errado, não tem como ela pensar da maneira certa, ela falar da maneira certa e muito menos ela agir da maneira certa. Ela não crê. Que quem não crê, pensa errado, fala errado e age errado. Amém? Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio, para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos hebreus, mandou dizer-lhe: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto, mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Outro erro, né? Nós falamos sobre isso outro dia. Quando a pessoa endurece o coração e resiste aquilo que Deus determinou, ele só pega problema para a vida, ele só traz praga para a vida dele, só destruição. Você entendeu ou não? Sim ou não? Quando a pessoa ele resiste, seja por dureza de coração, por incredulidade, né? Ou qualquer outro sentimento semelhante, ele só vai trazendo desgraça para a vida dele. Por isso que eu sempre digo uma coisa, né? Você pode até enfrentar uma luta muito grande, você passar por uma luta muito grande. Sabe qual é o segredo para passar por um problema bem rápido? É o coração bem flexível, bem molinho. É você sempre estar disposto a se submeter à vontade de Deus. Você resistir, você não resistir àquilo que Deus está direcionando, àquilo que Deus está te cobrando.
E Faraó, coração duro, obstinado, não queria ceder, se submeter à vontade de Deus, foi trazendo desgraça para a vida dele, para o povo dele, para o reinado dele, só foi trazendo problema. Aqui, por exemplo, o que é um país sem água? O que as pessoas fazem sem água? Ele ia trazer contaminação para suas águas, ele ia trazer um mal terrível. O que ele vai fazer sem água? Mas todo mundo usa o seu livre-arbítrio do jeito que prefere, né? Da maneira que escolhe. Então vamos lá. Aí Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença de Faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas, havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram o quê? Você acha que eles precisavam da mesma coisa? Um pouco mais de praga? É disso que eles precisavam? Ou precisavam de solução? Não seria mais inteligente, se há um poder real, então vamos desfazer esse poder? Você vê que a fé ainda é burra, só multiplica as pragas. Quando nós falamos sobre isso recentemente, nós falamos sobre isso, né? A pessoa, infelizmente, muitas são as pessoas que a sua ignorância, a sua fé só faz multiplicar as pragas na vida, aumenta as pragas. Ele precisa de prosperidade, ele precisa de água boa, e tudo que ele faz, a única coisa que ele faz, ele multiplica a praga, ele multiplica o problema. Você quer que eu te dê uma direção acerca disso? Já viu uma pessoa sem a bênção de Deus? Você vê que tudo que ele tenta fazer, ele cava um buraco maior. Já prestou atenção ou não? Ele tenta sair de um problema, ele faz um outro problema maior. Ele tenta fazer um outro negócio para poder sair daquela situação, ele faz uma dívida maior, assume um compromisso maior, e vai se afundando cada vez mais. A falta da bênção de Deus, a falta da direção, muitas vezes, querendo agir da sua forma, da sua maneira, na dureza de coração, resistir, né? Não quer se submeter à vontade de Deus. Amém? Amém, gente? Amém. Vamos lá, vamos para o Espírito, porque aqui tem um propósito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração de Faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim Faraó levou isso a sério. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio, outra praga dos piolhos, estou resumindo, tá? Por meio de suas ciências ocultas, diga comigo, não conseguiram. Até um certo ponto conseguiram, depois não conseguiram mais. O poder é igual, gente? Sim ou não? Às vezes a pessoa, é o que eu estou tentando mostrar para você, muitas vezes consegue até fazer algumas coisas iguais, consegue, né? Aí tem aqueles que são, infelizmente, quando eu disse, vivem uma fé mais ou menos, ele olha, o ímpio não busca Deus, não serve a Deus, está vivendo a mesma coisa, está prosperando também, está fazendo, mas será que é igual mesmo, gente? Será que é semelhante mesmo? E eu fico pensando, hoje nós estamos aqui, nós estamos buscando a Deus, e na atual situação que o país se encontra, quem não tem a Deus está fazendo o quê? Quem não tem a Deus está fazendo o quê? Porque tem muitos grandes aí que nem pagando salário de funcionário está. Milionários. Outros no desespero. Hoje me mostraram ainda uma foto horrível ali. Infelizmente o empresário me mostraram a foto hoje, coisa horrível, coisa terrível. Você vê coisa maligna, diabólica, né? O empresário que não teve que demitir os funcionários, não suportou a situação e colocou uma corda no pescoço e deu cabo à vida, coisa horrível.
que leva uma pessoa a fazer isso? Desespero da pessoa. O desespero. A pessoa não sabe o que vai fazer. A pessoa não sabe para onde correr. Nós temos lutas, você tem problemas? Tem. Mas você sabe aonde recorrer. Eu vou fazer uma pergunta para você. Deus tenta abrir uma porta? Ele não tenta, Ele abre. Ele não tenta abrir uma porta, Ele abre. Ele tenta resolver um problema? Ele não tenta, Ele resolve. Quando nós falamos a semana passada, nós falamos de Gideão, 7 anos Israel perdendo. Quando o Senhor se revelou a Gideão, o Senhor disse assim: vá e você derrotará os midianitas como fosse um só homem. Eu entreguei nas tuas mãos. Ele não foi para tentar vencer os midianitas. Ele só foi para lutar, para fazer a parte que Deus mandou, porque a vitória já estava decretada. Amém? Aqui, semana que vem, 52 dias para a restauração da sua vida. Quando o Senhor mandou Neemias ir restaurar o que estava em ruína, 120, Ele não mandou ele tentar. Ele falou: vai lá tentar, vê se você consegue, porque eu te consegui. Não, Ele não mandou, Ele falou: vá e faça, eu estou com você. Fé não é tentativa, fé é algo certo. Quando você vai na direção de Deus, na bênção de Deus, não tem tentativa, é algo certo. É isso que você precisa colocar dentro de você. Por isso que nós não podemos estar envolvidos com o mundo, envolvidos com Deus, com a palavra de Deus. A palavra de Deus é poder, ela gera poder dentro de nós. Então, quando nós estamos falando de fé, nós estamos falando de poder. Nós não estamos falando de tentativa. Eu vou tentar vencer, eu vou tentar restaurar. Não tem tentativa, é algo certo, é só fazer, porque o resultado já está determinado. Amém, pessoal? O resultado já foi decretado, já foi determinado por Deus. Coloca dentro de você que Deus não tenta abrir uma porta, Ele abre. Ele não tenta resolver um problema, Ele resolve. Ele não tenta curar, Ele cura. Ele não tenta restaurar, Ele restaura. Não tem tentativa no reino de Deus. Por isso que o Senhor diz: olha, você está preocupado com tantas coisas, você não pode acrescentar 1 hora ao seu dia. O que comeremos, que vestiremos? O Senhor, todo o gentil busca isso. Busque em primeiro lugar o reino, governo de Deus, que Deus governe a tua vida, que Deus esteja à frente da tua vida, à frente dos teus negócios, que Ele governe a tua mente, que Ele governe os teus pensamentos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Onde é o reino de Deus? Aonde Deus governa. Se Deus governa realmente, então a pessoa será governada por Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Só que isso tem que entrar. Porque senão o que acontece conosco? Nós podemos ser... A diferença nossa para qualquer pessoa lá fora é que nós frequentamos uma igreja evangélica. E não pode ser essa diferença. A diferença tem que estar dentro de você, na fé. E não uma fé mais ou menos. Porque uma fé mais ou menos vai te gerar resultados totalmente insatisfatórios. Não é o que você quer. Você não quer mais ou menos uma vitória, você não quer mais ou menos uma prosperidade, você não quer mais ou menos alguns resultados, você quer resultado de verdade. E com fé mais ou menos, resultado mais ou menos. Ou sempre menos. Amém? Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos, por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestaram os homens e os animais. Olha isso, 9:4 agora. Mas o Senhor fará distinção, diga comigo, entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. Passa, por favor.
O Senhor estabeleceu um prazo, amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram. Diga comigo, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. Isso não é para acontecer na nossa vida hoje? Não houve uma diferença aqui? Aqui nós estamos falando dos egípcios que não criam em Deus, não serviam a Deus, viviam uma fé pagã, do povo que cria em Deus, do povo que dependia de Deus. Os rebanhos dos egípcios morreram, os rebanhos dos israelitas não morreram. Não há uma diferença? Deus não pode fazer isso agora? Sim ou não? Olha mais. Faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Por isso que eu digo, né? Palavra de quarta-feira passada. Mesmo assim o coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Palavra de quarta-feira passada, malfeitor na cruz. Nem pregado na cruz ele se arrependeu. Que Deus tenha misericórdia de nós, não é verdade, gente? Sim ou não? Eu já fui de coração duro, eu já fui incrédulo, tenho certeza que boa parte de vocês já foi, mas misericórdia, hein? Que graças a Deus, porque eu fico pensando, tem pessoas que ele vai às últimas consequências e o coração não amolece, ele só traz desgraça para a sua vida e dor. Você vê que o homem estava pregado na cruz lá, ele ainda insultava Jesus. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Por isso que você não pode se cansar, e se não fez isso, faça isso continuamente. Senhor, me dê um coração segundo o teu coração. Tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Tem misericórdia de mim, não me entregue aos meus próprios sentimentos e vontade, mas que no meu coração prevaleça a tua vontade. Amém? Porque tem pessoas que não é por falta de manifestação do poder de Deus, não. Quando quer ser incrédulo, vai ser incrédulo até a morte. Entendeu ou não? Se você visse tudo isso, o que você faria? Tantas manifestações. Espera aí, existe um poder sobrenatural aí que eu não posso ignorar. É verdade ou não é? Existe um poder que eu não posso ignorar. Eu estou vendo com os meus olhos, mas tem gente que continua com o coração duro. Tem gente que permanece. Vamos lá. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, pois ficaram cobertos de feridas como os demais egípcios. Conseguiram fazer a mesma coisa e depois estavam colhendo os mesmos resultados. Conseguiram até fazer as mesmas coisas, até parecido, né? Depois já estavam colhendo os mesmos resultados. Amém? É a mesma coisa que a gente vê hoje, né? Você vê tanta gente aí prevendo o futuro, não tem futuro, tentando ver o bom futuro dos outros, ele mesmo não tem futuro, tentando ver a prosperidade dos outros, ele não tem prosperidade. Você vê tanta coisa assim, é verdade ou não é? Sim ou não? Presta atenção para você ver, observe para você ver, né? Veja uma grande prosperidade, ele só não vê na vida dele, o resto ele vê na vida de todo mundo. Vamos lá. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra, olha isso, ó. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra, tinha gente que temia lá, do Senhor, apressaram-se a recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram, diga comigo, em voz alta por favor, mas os que não se importaram com a palavra do Senhor, deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo, e morreu tudo. Por quê? Não criam, não se importavam. Eu vou ler mais uma vez. Mas os que não se importavam com a palavra pereceram. Os que não se importam com a palavra perecem, sofrem perdas, danos terríveis.
nós podemos ignorar. Você pode ignorar a palavra se você quiser, você só não vai ter como ignorar o resultado, e o resultado todos veem. A gente pode ignorar a palavra, mas o resultado não tem jeito de ignorar. Amém, pessoal? Amém. Leva isso a sério. Fica aí só sentado, não. Leva a sério. Seja simplesmente ouvinte, não. Leva a sério. Porque pode ignorar a palavra, mas o resultado não vai ter jeito de ignorar. Passa, por favor. Dirigiram-se, pois, a Moisés e Arão ao faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Os conselheiros do faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está... O que está ali? Por causa da dureza de coração de faraó. O Egito estava arruinado por causa da dureza de coração de faraó. Amém, pessoal? Como é que você ouve essa palavra? Você ouve como uma história ou você já vai meditando sobre a tua vida, todas as áreas da tua vida? Que essa história já passou. Só que a palavra é a mesma ontem e será eternamente, hoje e será eternamente. Ela se repete, está cheio de faraós por aí. Está cheio de faraós por aí. Amém? Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Agora são gafanhotos, praga de gafanhotos. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado. Veio uma chuva de granizo e destruiu tudo. Na sequência veio uma praga de gafanhoto, que sobrou do granizo, o gafanhoto destruiu. Toda a vegetação e todos os frutos das árvores, não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Diga comigo em voz alta: todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. É forte isso ou não? Trevas na casa dos egípcios e luz na casa dos israelitas. Diga: assim será na minha vida, assim será na minha casa. Pode haver trevas na casa dos egípcios, mas que haja luz na tua casa, que a luz do Senhor esteja lá. Pode estar morrendo o rebanho dos egípcios, que é a escolha, mas nós escolhemos crer. Nós não temos ignorado a palavra, ou temos? Nós não temos ignorado a palavra. Nós temos parado para buscar, para ouvir a palavra entrar em nossos corações, sermos guiados pela palavra. Então é para ser assim. As nossas orações devem ser assim. Senhor, o Senhor é o mesmo Deus. E se há trevas aí fora, se há trevas na casa de muitos, na minha não. Se há trevas na empresa de muitos, na minha não. Que a tua luz brilhe aqui, Senhor. Que a tua luz continue resplandecendo aqui. Amém, pessoal? Isso é sério, hein? Isso aqui é sério. Poxa, como que há trevas, ninguém se vê, mas na casa do povo de Deus há luz? Isso é para se pensar. Como é que é? Ninguém consegue se ver, mas na casa dos israelitas tinha luz.
está morrendo o gado dos egípcios, mas não morre um na casa dos rebanhos dos israelitas. Nenhum animal morre. Passa. Todos os primogênitos, isso aqui, sabe por quê? Quantas pragas foram ao todo, gente? 10 pragas. Amém? Podia ter sido uma só, né? Por que se multiplicou as pragas? Dureza de coração. Dureza de coração. Dureza de coração foi multiplicando as pragas. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava, que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes e nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra um homem ou um animal. Então, diga comigo, vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Então verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, o livro de Malaquias, onde fala justamente dos dízimos. Então vocês verão a distinção entre aquele que serve a Deus e o que não serve. E é momento não é porque você frequenta a igreja que você não vai viver a mesma coisa lá dentro, tá? Lá fora. Você precisa estar atento à fé que você está vivendo. Não é frequentar a igreja, é viver uma fé. E é momento realmente de manifestar essa fé, de não buscar a Deus como todo mundo, mas buscar a Deus de maneira diferente, e mostrar justamente, Senhor, o Senhor disse que haveria uma diferença, haveria uma distinção entre o teu povo e aqueles que não te servem, e eu sou teu povo, eu busco ao Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu creio no Senhor, eu vivo segundo a tua palavra, eu não tenho ignorado a tua palavra, eu levo a tua palavra a sério, eu não tenho ignorado o que o Senhor tem falado, eu tenho levado a tua palavra a sério, eu vivo segundo a tua palavra. Então que haja distinção na minha vida, que haja distinção na minha empresa, que haja distinção na minha casa, que haja distinção como houve no passado. O Senhor é o mesmo. Amém, pessoal? Não é se contaminar com o espírito do mundo, é se contaminar com o espírito de Deus, se contagiar, se impregnar do espírito de Deus. Nós não temos uma boa notícia sequer aí fora, temos? Sim ou não? Tem uma boa notícia. Nós temos que nos encher da palavra, nos encher do Espírito de Deus para levantar nossa cabeça e seguir, com força, com espírito, buscar a Deus intensamente, pegar o Senhor, pegar as palavras aonde Deus tem nos feito promessas, como ontem, o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Se está escrito, tem que se cumprir. Amém, pessoal? Eu não posso acrescentar, meu Deus, eu não posso acrescentar 1 hora ao meu dia, mas eu uso essa hora para te buscar, meu Deus, eu uso essa hora para buscar o Senhor disse que se eu buscasse em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, todas estas coisas seriam acrescentadas. Me acrescenta, meu Deus. E tudo que Deus acrescenta não é na medida que a gente faz, na medida que a gente pede. Deus é aquele que opera infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Como o Senhor deu, Jacó chegou naquela terra, dormiu a primeira noite com a cabeça numa pedra. Deus deu um sonho, mostrou a ele os anjos subindo e descendo por uma escada que subia até os céus. Os anjos subiam e desciam, ele entendeu, Deus falou com ele. Está vendo essa terra que você está deitado aí? Essa terra será tua. Você vê como é bom a pessoa ter um mínimo de discernimento, né? Ele não olhou e falou assim, nossa, mas tive um sonho tão bacana,
né? Outras vezes um sonho, tive um sonho bobo. Ele já levantou, ele já creu que aquele sonho era de Deus, ele já levantou, pegou aquela pedra, colocou como uma coluna, ungiu, esta será a casa do Senhor, e já fez o voto com Deus, já foi de encontro à promessa que Deus havia feito. Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor me honrar, ó meu Deus, se o Senhor me abençoar nessa terra, se o Senhor cuidar de mim, certamente tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos, eu te darei o dízimo. Foi já de encontro ao Senhor, com aquele espírito, com aquela certeza que aquele sonho era a promessa de Deus, era real e verdadeiro. E aquele homem que dormiu com a cabeça na pedra, mais tarde, estava extremamente rico, próspero, abençoado, chegou com uma mão na frente e outra atrás. Amém? Amém. É o mesmo Deus. Os anjos subiam e desciam, aquilo mostrava os anjos trabalhando em favor dele. Mostrar todo um agir de Deus em seu favor, mostrando, a glória de Deus, subir até os céus aquela escada. Deus trabalha em nosso favor. Só que eu disse o seguinte: nós precisamos crer certo. Se cremos certo, vamos pensar certo, vamos falar certo e vamos. É um conjunto de atitudes. Se você crê certo, você também vai pensar certo. Consequentemente, você também vai falar certo. Consequentemente, você vai agir da maneira certa. Se você não crê certo, você vai pensar errado, falar errado e agir errado. E vai colher só resultados que não quer. Só resultados ruins. Não é isso que você quer. Amém, pessoal? Amém. E Deus quer agir na sua vida, Deus quer manifestar essa glória na tua vida. Eu poderia parar aqui e dizer assim, repita comigo: então vocês saberão que o Senhor faz distinção. Pode trocar essas duas palavras aqui, que está lá em Malaquias, entre o seu povo, ou entre aquele que o serve e aquele que não serve. Quando ele está dizendo aqui entre o Egito, aqueles que não servem a Deus, Israel, aquele que serve a Deus. Deus faz distinção. Deus faz distinção. Diga isso comigo: Deus faz distinção. E eu vou fazer a pergunta novamente: Deus tenta abrir uma porta? Deus tenta resolver um problema? Deus tenta restaurar a vida de alguém? O que ele faz? Quando tem que abrir, ele abre. Restaurar, ele restaura. Curar, ele cura. Ele não faz tentativa de cura. Ele cura, ele resolve. Agora, precisamos entender: senhor bispo, por que ele não faz na minha vida? Você crê certo? Você crê certo? Você pensa certo? Você fala certo? Você age certo? Você responde a você mesmo. E aí é você. Não, bicho, muitas vezes eu reconheço que eu vacilo. Deixo de crer. Penso só em besteira muitas vezes. Penso só errado. Falo só errado. E consequentemente, quando eu vejo, eu só fiz besteira. Então não culpe a Deus. Não culpe a Deus. Realmente, viver por fé não é uma coisa fácil. Palavra de ontem, é um treinamento rigoroso. É um treinamento rigoroso. Quer alcançar o prêmio? Quer alcançar a coroa? Quer realmente ser um vitorioso, um vencedor? Se submeta ao treinamento espiritual rigoroso, que a Bíblia diz que nós somos submetidos a um treinamento rigoroso. Não para alcançar simplesmente uma coroa corruptível, uma coroa que daqui a pouco ela não permanece, mas incorruptível, que não perece. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por favor.
Eu teria mais coisas para ler, mas eu quero parar aqui, ó. Deixa aí, volta aí. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel, entre os que o servem e os que não servem. Os animais dos egípcios estavam morrendo. Nem um sequer dos israelitas morreram. Havia trevas na casa dos israelitas, luz na casa dos egípcios, luz na casa dos israelitas. Que isso aconteça agora na tua vida, que haja distinção agora na tua vida, que haja essa distinção nos teus negócios, que haja luz nos teus negócios, que o que é teu esteja guardado. O versículo adiante diz que o destruidor entrou na casa dos egípcios, mas não pôde entrar na casa dos israelitas. O destruidor entrou lá, destruiu, mas não pôde entrar na casa dos israelitas. É hora da gente agir a nossa fé. É momento de buscar essa diferença, essa distinção. É para que haja uma distinção na sua vida. Você crê nisso ou não? É para que haja uma distinção. Não, você crê ou não? Talvez você ignore a palavra. Quem ignora a palavra perece. Quem leva a palavra a sério está guardado. Leve isso a sério, porque, cuidado, a maior guerra que nós enfrentamos é conosco, é internamente, é a maior guerra, porque eu não posso parecer de Deus, eu tenho que ser de Deus. Eu não posso parecer que eu tenho uma fé, eu tenho que ter essa fé, porque o que está dentro de nós vai refletir fora. Entendeu? Eu oculto sentimentos, mas eu não oculto resultados. Quero deixar isso bem claro para você. A gente pode ocultar sentimentos, mas a gente não tem como ocultar resultados. O que está dentro de nós reflete fora. Por isso que a maior atenção que nós temos que ter é com o que está acontecendo dentro. A todo tempo nós precisamos estar escondidos em Deus, guardados praticando, vivendo a palavra, para que a palavra se cumpra em nossas vidas. Por isso que eu estou falando, crer da maneira certa. Crer da maneira certa. Porque se não crer da maneira certa, não vai pensar da maneira certa, não vai agir da maneira certa, não vai falar da maneira certa, não vai. A verdade é que nenhum resultado será satisfatório. Mas quando nós cremos da maneira certa, como hoje aqui, nós temos tantos exemplos, e a Bíblia diz que tudo isso foi nos deixado como exemplos. Senhor, eu creio. Eu creio. O destruidor está passando aí fora. Eu disse essa semana que os 52 dias nunca veio num momento tão oportuno como agora. O país está em ruínas. A economia do país está em ruínas. As empresas estão em ruínas. Infelizmente, as famílias estão em ruínas. Um abismo puxa um outro abismo. E aí, nós vamos ficar de braços cruzados ou nós vamos buscar, mas buscar como nunca? Porque é o que eu disse. O Senhor, quando mandou Neemias ir lá para iniciar essa obra de restauração, Ele não mandou ele tentar, já mandou com algo certo, que aquilo aconteceria, que aquela mudança aconteceria. E é momento da gente agir a fé, de buscar como nunca.
de mudar a situação, virar o jogo, dar a volta por cima. É a hora da fé, daquilo que está dentro, se manifestar fora. A fé traz à existência aquilo que não existe. Se está escrito, diga comigo, se está escrito, tem que se cumprir na minha vida. Se está escrito, tem que se cumprir na tua vida. Se está escrito, tem que se cumprir na tua vida. Nós não, é o que eu estou dizendo, é só olhar aí. As pessoas estão desesperadas, não sabem o que vão fazer, mas nós sabemos o que nós vamos fazer. Nós sabemos aonde buscar. Sabe por que muitos se matam? Porque não sabem onde buscar. Mas nós sabemos aonde buscar. Nós sabemos que tudo tem jeito, tem saída, tem solução. Amém? O poder de Deus está aí. Aonde a crise pode, a luz de Deus resplandecer. Onde está havendo trevas, a luz de Deus brilha lá. Essa tem que ser sua casa. Essa tem que ser sua empresa. As trevas podem estar ofuscando tudo, mas lá tem que haver luz. Você tem que crer nisso, tomar posse disso e decretar isso. Na minha casa vai haver luz, na minha empresa vai haver luz. Aqui não entra trevas não. Porque aonde havia trevas ninguém via ninguém, não sabia nem, não tinha nem para onde ir, não sabia nem para onde ir. Um não viu ao outro. Mas o povo de Deus via tudo claramente. O gado estava morrendo, o povo de Deus não. As famílias, os primogênitos, não só os... Você viu que não foi só os filhos, foi os rebanhos. Mas prejuízo. Lá estava guardado. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção. Você crê nisso ou não? Você crê que Deus faz distinção? Nós não somos um povo misturado. Nós somos um povo separado. E Deus faz distinção entre aquele que o serve e aquele que não serve. Fale com Deus.